Bem, agora que os dados foram alterados do terceiro checkpoint, explicando novamente de forma breve, temos a matriz A, que corresponde a uma coluna de valores de 1, de valores de x ao quadrado, de valores de x a cúbica, que multiplicarão respectivamente seus devidos coeficientes. Y, e temos então o sistema de m equações das duas para as quatro incógnitas. Fazemos a normalização e depois resolvemos esse sistema e obtemos os coeficientes. Então agora eu vou fazer a plotagem. E aqui está a função cúbica que melhor se ajusta a esses pontos. Para a próxima função, ela vai ser um caso diferente, porque as equações com as incógnitas A e B, nós vamos ter que aplicar ln em ambos os lados da igualdade, e com isso vamos obter ln de y e ln de b mais x ln de a. E com isso vamos poder ter uma matriz A para que seja possível um sistema com as equações e com as duas incógnitas. Para retornar os valores de A e B, nós vamos aplicar a exponenciação nas duas incógnitas. Bem, para fazer isso, a gente não vai poder assumir valores negativos para y, para x, e os seus respectivos valores não vão poder ser aceitos, pois não existe ln de valores negativos. Então, após a gente fazer essa filtragem, a gente vai aplicar ln em y e vamos criar uma matriz A para que possamos fazer a normalização. Então, nós criaremos uma primeira coluna com valores de 1 e com os valores de x que passaram pelo filtro. Depois, nós iremos fazer a normalização multiplicando a transposta vezes A e fazendo a multiplicação da transposta vezes a ln de y. Passando C, que no caso é essa matriz aqui, para o outro lado da igualdade, nós vamos ter a invertível de C vezes D, que no caso é essa matriz. Fazendo as operações, nós vamos chegar aos coeficientes, e para retornar os valores corretos, a gente faz a exponenciação. Como a gente aplicou a ln, a gente faz a exponenciação e assim obtemos os coeficientes, e fazendo com que seja possível a plotagem no gráfico. Então vamos plotar aqui agora os coeficientes, explico uma breve explicação também que eu fiz dentro do código, e vamos plotar. Então esse seria o gráfico, ou função exponencial, que melhor se ajusta a esses pontos. Agora vamos para o próximo checkpoint. Para não prolongar o vídeo, tentarei ser breve. Precisamos determinar o centro e o raio. Então, iremos escrever a equação 7 da circunferência, a equação da circunferência simplificada, e obteremos essa equação. Se fizermos o C3 igual ao raio ao quadrado menos
o primeiro coeficiente ao quadrado menos o segundo coeficiente ao quadrado, então a equação toma uma forma 2x C1 mais 2y C2 mais C3, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, nós vamos ter esse sistema de m equações para 3 coeficientes igualados a x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, nós temos que fazer isso aqui e normalizar. Eu vou alterar os pontos e retorno. E com mais explicações. Bem, então faz essa breve explicação, vamos para o próximo e último checkpoint. Então, para a gente conseguir fazer o método dos meios quadrados, a gente precisa achar uma matriz A e uma matriz Y, né? Que seria o resultado. Que multiplica... Não, isso depois, né? Então, se a gente encontrar um sistema de equações, de M equações para duas incógnitas, a gente consegue fazer o método dos meios quadrados. Então, a gente viu que se a gente ajustar aquela equação, a gente vai ter que 2 multiplicado por x da primeira coluna, 2 multiplicado por y na segunda e 1 na terceira coluna, que vai multiplicar C3, a gente vai conseguir a matriz A. E o resultado da multiplicação de A com x vai ser y. E y a gente viu que seria x ao quadrado mais y ao quadrado. Então agora, como a gente tem A, é só fazer o mesmo procedimento como a gente fez anteriormente. Então vai ser que A transposta vezes A vezes os coeficientes serão iguais a transposta de y, né? E vezes y. E então a gente pode fazer essas equações normais, simplificar, então multiplicando a transposta vezes A e multiplicando do outro lado a transposta vezes y, e depois a gente vai transferir a transposta vezes A para o outro lado, que no caso é C, né? Então a gente vai inverter essa C, torná-la inversível e multiplicar por D. Com isso a gente vai encontrar os coeficientes. Encontrados os coeficientes, a gente encontrou o centro da circunferência, que no caso é A e B, e o raio a gente encontra somando o coeficiente C1, C3, mais C2 ao quadrado mais C1 ao quadrado. A gente vai encontrar o raio. Isso na raiz, né? Dentro de uma raiz. Então, encontrado os coeficientes, a gente pode plotar o gráfico. Então, agora que a gente entendeu, a gente vai plotar o gráfico. Então, ocorreu um erro aqui devido a eu não ter colocado isso aqui. Então, vamos plotar o gráfico. Então, temos aqui o centro de circunferência, o raio, e aqui temos o erro também. O erro será obtido pelos x, todos os pontos, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no projeto. P é cada ponto detectado, onde P é cada ponto do sensor, certo? Então a gente vai ter o raio
menos a distância entre o ponto X e o centro da circunferência, o ponto Y, centro da circunferência. Então, ou seja, a gente vai ter o erro vai ser a somatória das distâncias entre os pontos ao centro da circunferência. Então, a gente vai obter o erro ali. E aqui é a equação da circunferência. Então, essa aqui foi a aproximação, a melhor aproximação possível. E o erro está a seguir. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.